Estende tua mão para cá, nós vamos orar pela Carol. Quem ama a Carol aqui? Estende tua mão para cá, nós vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus, ministramos a vida da Carol. Oh, Pai, fala conosco através da vida dela. Mistura as palavras delas com as suas. Toca as nossas vidas e nos cure, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como vocês estão? Vocês estão bem? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado de novo, abençoa ela, diz que ela está cheirosa, que ela é linda. Amém? Todo mundo foi cumprimentado, esquerda e direita? Esquerda e direita. Vamos orar rapidinho de novo? Hoje já orou, mas sempre bom orar de novo, né? Obrigada. Senhor Jesus, obrigada. Ai, Senhor, Tua presença é tão gentil. Tua presença é tão deliciosa. Obrigada, Senhor, pelos corações que o Senhor colocou aqui hoje, Pai, corações dispostos, Senhor. Obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça sobre nós, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que hoje nós possamos estar com esses corações abertos para receber do Senhor. Em nome de Jesus, encontre em nossos corações solo fértil, para que a Tua palavra seja semeada, Papai. Que as nossas mãos hoje estejam abertas, Senhor, para Te entregar tudo e para receber tudo de volta, no nome de Jesus. Pai, fala conosco, ministra em nossos corações. Espírito Santo, Tu tens liberdade total aqui. Nós Te amamos, Jesus. Faz o que Você quiser. Amém? Amém? Galera, lancem améns aí, entendeu? Amém. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol Paixão. Adoro que me chamem. Ai, que vergonha, meu Deus. Minha mãe tá ali. Eu sou filha da minha mãe. Cadê meu irmão? Não sei. Meu irmão tá ali. Eu sou irmã do Pedro, pra quem não sabe. Descobri que muita gente não sabe. Eu tenho 19 anos e eu curso estatística na USP. E difícil? Pois é. Difícil. E eu tô na galera tipo 1000 anos, então, aleluia. E quarta-feira o Lori me chamou para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. Eu vou ficar me mexendo, tá bom? E amém. O Lori, quarta-feira, me chamou para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, principalmente em relação à escola que eu fui. Para quem não sabe, eu fui fazer uma escola de missão no Rio de Janeiro. Da mesma organização que o Jones fez. Não sei se o Jones está aqui, não está. Mas o Jones fez, de Glastonbury, porque ele é international, né? E eu fiz do Rio de Janeiro. E mudou a minha vida completamente. Mudou como eu me relaciono com o Senhor. Mudou a minha visão diante do Pai. Mudou como eu me relaciono comigo mesma. E principalmente a minha identidade. Deus revelou a paternidade sobre nós, naquele lugar. E é basicamente sobre isso que eu vou falar hoje. Foi muito forte para mim isso, sabe? De paternidade de Deus, de como ela é importante e como até no meio da igreja a gente carece de entender e de receber paternidade de Deus. E eu vou contar um pouco da escola e tudo mais. Eu queria, né? Enfim, deixa eu ver. Tá bom, tudo certo. Bom, o Senhor revelou a paternidade dele para mim naquela escola, e não foi só para mim, mas foi um dos maiores testemunhos daquela escola, foi isso, sabe? Essa paternidade que, tipo, meio que joga fora todas as outras coisas. Então, tipo, eu estava preocupada com aquilo, não estou mais porque eu sou filha, porque eu tenho pai. E eu vou repetir isso muitas vezes hoje, porque eu acho que até no meio da igreja, muitas vezes a gente não entende que Deus não é só, Deus é pai, amém, aleluia, acabou. Não,
a paternidade de Deus, ela tem que afetar o nosso dia a dia, ela tem que afetar a nossa identidade, ela tem que afetar como nós nos relacionamos uns com os outros e principalmente como nós olhamos uns para os outros. E, calma aí. Beleza, ok. Uma das coisas que eu queria começar, principalmente, esse vai ser o nosso tema, paternidade de Deus, mas antes de trazer isso, eu queria falar um pouco sobre o natural. De acordo com o Instituto Brasileiro da Família, o papel, a gente tem um padrão de Deus de família, e o papel da mãe, em essência, tem a ver com afeto e segurança. Ok? Todo mundo entendeu? Beleza. E o papel do pai, ele tem a ver com a formação de caráter e de personalidade do filho. Ou seja, o pai afirma o filho. Isso é muito importante, porque na nossa geração, a gente carece de uma paternidade natural. E eu, dessa vez, nem estou falando de Deus ainda, estou falando da nossa geração. E aí a gente vai para o segundo ponto. Que o relacionamento que nós temos com o nosso pai natural afeta diretamente o relacionamento que nós temos com Deus. Ou seja, muitas vezes, eu vou dar exemplos, enfim, mas muitas vezes a gente se encontra nesse lugar de achar que Deus vai abandonar a gente porque talvez o seu pai te abandonou. Ou o Senhor vai ser grosseiro com você porque talvez o seu pai é grosseiro com você. E esse não é o nosso Deus. Durante a escola, a gente teve várias ministrações. Basicamente, eram ministrações de manhã e de tarde. Ou seja, tinha pregadores que vinham de manhã e de tarde. Não, de manhã e de noite. De tarde, eram programas diferentes e eles avisavam no decorrer da semana. E nessa pregação específica, teve 2 momentos que o Senhor ele falou muito forte conosco sobre paternidade. E eu entendi que a paternidade de Deus não era para ser revelada somente para aquele povo que estava lá. Não era para ser revelada somente a uma galera que se reuniu para fazer uma escola missionária no Rio de Janeiro. Não é só para uma galera que foi em Glastonbury e que ficou lá. Não era só para essa galera. Não é só para um grupinho que vai na reunião de oração. Vão na reunião de oração, tá? Você não está indo? Você se liga, tá? E não é só para um grupinho. Essa revelação é para todos nós, sabe? Essa revelação que o Senhor nos deu naquele lugar foi muito certeira, sabe? No sentido de foi muito coerente com quem Deus é e com as escrituras, sabe? Não foi uma coisa aleatória, tá escrito na palavra. Então tudo que a gente viveu lá eram por causa que os olhos estavam fixados no lugar certo e o coração estava no lugar certo. E uma vez que os nossos olhos estão no lugar certo, o nosso coração está no lugar certo, aí eu consigo receber uma revelação do Senhor, que é coerente com a palavra. E durante essa ministração, eu vou tirar meu óculos, amém? Eu estou suando. E durante essa ministração que a gente teve sobre paternidade, enfim, a pastora ela trouxe essa parte para a gente sobre como o nosso relacionamento com o nosso pai natural afeta o nosso relacionamento com Deus. E eu acho que isso não fica muito claro se eu não der um exemplo. Ela falou, por exemplo, foi uma visão muito louca que ela teve, tá? Eu queria ter tido essa visão. Ela simplesmente falou que ela estava indo quase dormir e ela estava deitada na cama, enfim. E aí, do nada, ela teve uma visão como se ela estivesse num playground com Deus. Sim, ela playground privado espiritual com Deus, mano. Isso é incrível! Ai, eu queria! Velho, quem não quer? Tá louco? E ela passou o dia inteiro nesse playground com Deus e se divertindo com Ele e amando Ele, sendo amada por Ele. Ela se sentia bem ali. Sabe, ela estava protegida. E aí, foi muito interessante, porque aí ela falou pra gente que, beleza, ela se cansou do playground, todo espiritual coisa lá, ela se cansou do playground. E eu imaginei, nossa, mas Deus não deve ter se cansado. Porque Deus não se cansa, aleluia. E aí, ela falou
que quando ela sentou para descansar, o Senhor sentou, tipo, na frente dela. E quando ele sentou na frente dela, foi, tipo, a resposta dela foi muito bizarra. Porque ele sentou na frente dela, e aí ela falou assim, tá bom, Deus, agora você pode ir embora. Eu fiquei assim, como assim, pode ir embora? Mano, é Deus, você não pode mandar Deus embora. E ali ela explicou que por causa da paternidade natural dela, ela preferia mandar Deus embora para que ela não sofresse, porque ela achava que Deus ia abandonar ela. Então, muitas vezes, esse é o nosso olhar diante do nosso Deus, sabe? De que, por causa que muitas vezes eu não tive um pai, ou eu não tive uma figura paterna presente, Deus vai ser igual, ele não vai ser presente, ele só está na igreja, ele só está no domingo. E naquele momento, quando ela falou isso, o Senhor começou a ministrar muito forte em nós sobre o espírito órfão. E eu não lembro se a gente falou disso aqui, mas eu acho que sim, o Lori acho que falou sobre esse espírito órfão e o que é isso, né? Todo mundo sabe o que é? Ou quer que eu explique? Explico? Tá. Gente, amém, aleluia, interajam, aleluia, não posso ficar aqui sozinha. E aí, o que é o espírito órfão? É basicamente aquele que não tem pai. Então, eu não tenho quem me veste, eu não tenho quem me alimenta, eu não tenho quem me supre, e eu não tenho quem me afirma. Isso é muito sério. É muito sério. E eu acho que não parece muito claro, tipo, como assim? Você está dizendo que mesmo eu tendo aceitado Jesus, mesmo eu gostando de Deus, mesmo eu crendo que Ele é meu Pai, então você está dizendo que talvez eu tenha um espírito de órfão? Pois sim, estou dizendo. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Eu vou generalizar muito assim. Imagine que você perdeu o seu emprego. Desculpa, tá bom aqui? Não sei, tá bom. Supomos que você perdeu o seu emprego e você não tem o que você comer, você não sabe o que vai acontecer, você está com medo porque, meu Deus, eu perdi o emprego, como é que eu vou, sei lá, comer, como é que eu vou preparar as coisas, meu Deus. E você começa a se preocupar muito, 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 e você crê em Deus, amém? Mas você começa a se preocupar muito com isso. E nessa preocupação, você tenta arranjar milhões de meios e alternativas, ilícitas ou lícitas, para conseguir dinheiro, para se suprir, para buscar, se vestir, comer. E isso é um espírito de órfão. É quando a gente coloca os nossos olhos tão na preocupação e tanto na ansiedade, que a gente não presta atenção de que a gente tem pai. E uma vez que eu tenho pai, eu tenho quem me veste, eu tenho quem me alimenta, eu tenho quem me afirma como filha. E foi muito bizarro essa ministração, porque ele começou a ministrar sobre, eu digo o Espírito Santo, começou a ministrar sobre o espírito de órfão, e foi como se ele arrancasse do meio do povo tudo que tinha a ver com orfandade. E o Senhor ia derramando a paternidade dele e a revelação da paternidade dele. Foi incrível. Foi lindo. Foi bizarro. E aconteceu isso comigo também. Quando a gente estava lá, eu sentia como se o Senhor, ele tirasse esse espírito de órfão e ele colocasse como se um óleo fosse derramado, e junto com aquele óleo vinha paz e alegria. Então, eu podia estar preocupada com muitas coisas. Meu Deus, eu vou voltar para casa e o que Deus vai fazer? Eu sou missionária, né? Sou missionária também, não sei se eu falei, mas... E aí, o que eu vou fazer? Não sei o quê. E aí, foi bizarro, porque quando ele revelou a paternidade dele, instantaneamente a paz se instaurou. E eu já sorri uma bobaiada assim. Agora imagine depois disso. Não consegui. Comecei a sorrir e a ter alegria e uma paz do Senhor, que foi bizarro.
Bizarro. Era como se eu sentisse os olhos do Senhor, sabe, sobre mim. Olhos de amor, de gentileza e de bondade. Sabe quando alguém olha para você e ela presta atenção em você e ela olha nos seus olhos e fala, cara, eu te amo. E foi muito assim. E os olhos do Senhor, sabe, sobre mim naquele momento resolveram, tipo, tudo. Tudo. E aquilo que importava já não importava mais, porque os olhos do meu Pai estavam sobre mim. Cara, isso é muito legal! Gente, muito incrível, muito incrível, muito incrível! E uma coisa, tipo, a gente estava nesse momento, né, de ministração, e Deus estava se movendo, Deus estava fazendo, e eu estava recebendo isso, eu estava tendo paz no Senhor e alegria. E o que o Morada disse ontem, meio que confirmou o que eu ia falar. Ele disse que a gente vai para o secreto para ser visto por Deus. Isso é muito real. Porque quando eu comecei a pensar, cara, aquele dia, e não só aquele dia, mas hoje, eu sou vista por Deus. Bizarro. E eu queria falar de um ponto importante, que muitas vezes isso não aconteceu com você. Você muitas vezes pensa, cara, eu pequei tanto, eu fiz tanta coisa errada, que eu tenho certeza que os olhos de Deus sobre mim são de raiva e de braveza. E aí, agora isso é interessante, tá? Na Carisma, eu acho que no CT, se eu não me engano, tinha um livro escrito Deus não está, tipo, os olhos de Deus não está bravo com você, Deus não está bravo com você, alguma coisa assim. E eu olhava para aquilo quando eu era mais nova e ficava, tem certeza? Porque eu acho que ele está bravo sim, hein? Mas nesse dia, eu entendi que os olhos do Senhor sobre mim são de amor, misericórdia e cuidado. E amém. E depois de tudo isso que rolou, a gente recebeu o espírito de órfão. Recebeu não, tá? A gente foi tirado. Aleluia! Aleluia, obrigada! E esse espírito foi tirado de nós recebemos paternidade. E, de acordo com a dinâmica da escola, eu vou explicar um pouco sobre a escola, porque isso é muito legal. Toda manhã e toda noite a gente tinha culto, e de tarde eram coisas tipo, ou era coisa de grupo de cor, que eu posso explicar depois, ou era evangelismo e atividades que a gente tinha. E naquele dia, a gente tinha gente que tinha que ajudar na cozinha, enfim. E ficou naquele lugar, eu, uma amiga, que estava tipo, chacababa toda ali, chorando, a menina estava recebendo. E tinha outra que estava ali, do outro lado, com um violão. E ela estava cantando uma música muito incrível. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto mais. E foi muito bizarro, porque a gente estava recebendo, tipo, todo mundo já tinha ido embora, porque sim. Todo mundo já tinha ido embora. E a gente ficou lá, a gente não conseguia sair, ficou nós 3 naquele lugar. E o Léo, nosso líder incrível, ele falou assim, galera, quem quiser sair, sai. Quem não quiser, fica aí. A gente guarda comida para vocês. Eu fiquei, obrigada. Porque a próxima hora era a hora do almoço. E aí, a gente ficou ali. Enquanto ela cantava aquilo, foi muito forte, como tipo, Deus estava revelando a paternidade, Deus estava, sabe, me tocando e estava refazendo coisas em mim, estava me curando de muitas feridas paternas, feridas de coração ofendido, sabe? E ele estava me curando, e aí ela começava a ministrar. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volta. Eu fiquei, exatamente, eu nunca voltaria. Olha essa paz e olha essa alegria que eu sinto agora. Tipo, eu não preciso me preocupar com nada, velho. Eu tenho pai, entendeu? Faculdade, preciso me preocupar, mas no sentido de estudar, apenas. Porque ele vai me ajudar e ele me supre, ele me sustém. E ali,
eu recebi dela do nada também. E tinha uma amiga minha que ela estava recebendo cura. E aquilo ali me constrangeu muito, porque enquanto a gente estava, todo mundo recebendo paternidade e tudo mais, a paternidade de Deus sobre ela estava curando ela. Então, eu vou contar mais um pouco sobre ela, mas ela estava chorando muito forte, com dores, assim, muito profundas. E, ao mesmo tempo, ela ria. Cara, incrível! E ela ria, e ela se alegrava no Senhor. E era como se no choro dela as coisas saíssem, e na alegria dela, o Senhor entrava, sabe? Mano, muito incrível! Meu Deus! E é muito, muito forte o testemunho dela, porque antes dela vir para a escola, ela tinha passado por um momento muito difícil, ela estava em um estado de depressão. Então, foi muito... Eu vi o testemunho dela, eu fiquei na escola durante um mês. Eu pude ver ela saindo de felicidade, não alegria. Eu vi ela saindo de um lugar de felicidade para um lugar de alegria e prazer no espírito. Mano, glória a Deus! Bate palma pra Jesus, velho! Mano! Glória a Deus! 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 Eu mesma não sabia que a paternidade de Deus tinha esse poder tão claro de curar pessoas. Ela estava numa depressão profunda há mais de 2 meses. E simplesmente a paternidade de Deus falou, tchau! Recebe, chore. E aí, mano, foi bizarro. Beleza, voltando. Nessa mesma ministração, a gente está em uma ministração só. Então, nessa ministração, eu acabei de falar que a pastora ela ministrou sobre esses 2 pontos que eu falei, que o pai afirma e que o nosso relacionamento com o nosso pai natural, ele afeta o nosso relacionamento com o nosso pai celestial. E eu não lembro se foi nesse mesmo culto, mas pode ser que sim. Mas depois desse culto, na reunião de grupo de cor, essa é a continuação do rolê. Porque, eu recebi do Senhor, amém. E aí, agora, a gente tinha, depois do almoço, tinha reunião com o grupo de cor. E era muito... Essas reuniões, elas eram muito fortes para mim. Porque havia muita vulnerabilidade. E, eu não estava esperando disso de desconhecidos, né? Como assim, velho? Vocês são vulneráveis tão facilmente. E aí, depois, eu acho que eu estava conversando com o Maldo ontem, que é muito assim, quando os nossos olhos estão em Jesus, e quando o nosso coração está em Jesus, no autor e consumador da nossa fé, e quando a gente está com o olho fixo nele, cara, não tem como a gente não sabe edificar um ao outro, e ser vulnerável um com o outro para a gente crescer. Sabe, então, não era, eu vou contar dos meus problemas aqui e é isso aí. Não, era... Cara, eu estou passando por isso, eu quero ajuda. E a gente orava, e a gente se movia, a gente se comovia um pelo outro. E para uma galera que se conhecia há menos de uma semana, isso estava muito forte. Eu achei um pouco estranho. E no meio disso, como eu estava traduzindo, era muito bizarro, porque a minha amiga que estava lá no Chacababa e... ela estava no meu grupo de cor. E grupo de cor, ele é um grupo, né, obviamente, onde cada dia da semana nós fazemos uma coisa. Então, tem gente que lava a louça, Carlinhos, incrível cozinheiro, tá bom? Um grande pequeno homem. Ele tinha grupos que um dia da semana lavava roupa, lavava louça, limpava o lugar onde nós estávamos, que era o gazebo. Então, cada grupo de cor fazia uma coisa a cada dia. E nesse dia, nós estávamos nessa reunião de grupo de cor. E minha líder linda, maravilhosa, Rebeca, que amo. O objetivo da nossa reunião daquele dia era para a gente contar o que o Senhor estava falando conosco. E a maioria dos testemunhos foi sobre como a paternidade de Deus foi revelada e como agora...
a gente se sentia, sabe, acolhido pelo Senhor. E como se a gente, se sentia no colo de Deus, e Deus estava balançando a gente estava no melhor lugar do mundo, mano, no colo de Deus. E aí, enquanto a minha amiga do grupo de cor que estava lá contava o testemunho dela, eu estava traduzindo ela. E foi muito bizarro, porque eu ouvia ela falando e eu ficava, mano, amém, mano, eu tava lá, eu vi você lá, ó, Deus é bom. Então foi muito bizarro isso. E enquanto eu ia traduzindo as pessoas, não tinha como eu pensar no que eu falar. Porque ela pediu, né? Tá, cada um tem que falar o que o Senhor tem falado com vocês. E tipo, enquanto eu traduzia, eu prestava muita atenção naquilo que estava sendo dito. Então, não teve tempo de eu pensar, tá bom, o que eu vou falar? Tipo, eu recebi uma coisa muito importante de Deus hoje, mas como que eu vou me abrir para as pessoas para falar isso? E aí, eu tô abaixando. E aí, depois todo mundo foi, e aí chegou a minha vez. E um menino, meu amigo, ele começou a me traduzir e tudo mais. Só que eu não tinha muito tempo para pensar, porque eu já estava focada nas outras pessoas. E aí, abre parênteses agora, um parênteses muito importante. Antes de ir para a escola, eu passei por uns momentos bem difíceis, assim, dentro de mim, no coração, enfim. E principalmente sobre identidade. Eu tava muito num rolê maluco de tipo, Deus, você está ministrando Hebreus 5,14, você está ministrando Hebreus 6 sobre mim, eu preciso ser madura, e não sei o quê. E eu tava tipo, eu preciso ser madura, amém, vou ser madura. E aí eu olhava para os meus amigos e eu ficava, Deus, olha eles são muito maduros, eu não sou assim. Eles têm, sei lá, eles têm casa, ó. Eles trabalham, eles têm faculdade, têm namorado, vai casar, e eu tô aqui, Deus, que essa maturidade, não consigo, mas eu vou tentar, Deus, eu vou tentar ser uma mulher madura, séria, amém? Essa era a minha projeção do que era maturidade, tá bom? E aí, do outro lado, tinha eu, que era como se eu olhasse para mim e, tipo, eu ficasse, Deus, eu sei que o Senhor quer me chamar, que o Senhor quer que eu seja madura, mas assim, eu não sou. Eu fico rindo igual uma besta, entendeu? Eu sou feliz, eu sou, tipo, toda alegrinha, e eu fico pulando de do nada na presença do Senhor. Então, eu sou muito infantil, Deus. Como que eu vou chegar nesse lugar? Tipo, como eu vou passar daqui para cá? Vou tentar. Se eu me conter mais um pouco, sabe? Se eu ficar mais a minha, eu acho que eu consigo ser a mulher madura. E não rolou. Porque foi, fechando parênteses, eu estava nessa de entender, tá, Deus, eu preciso ser madura, mas eu tenho que ter um coração como de criança. Como? Eu estou tentando, mas eu acho que eu não estou conseguindo, acho que eu não vou para lugar nenhum sem você. E aí, fechando esse parênteses, né? A gente volta para essa reunião. Tava eu nessa reunião e era a minha hora de falar. E eu fiquei assim, bom. Eu falei a mesma coisa que eu falei para vocês. Antes de vir para o Íris, eu estava com essa dúvida e isso estava me incomodando muito. Porque identidade é uma coisa muito séria para um cristão. E não só para um cristão, mas para a nossa geração, porque tá em defasagem. A afirmação de identidade. Então, tipo, eu falei para eles que eu estava nessa de, tipo, eu tenho que ser super adulta e madura e séria. Ou eu tenho que ser, sei lá, velho, uma criança, não sei. Isso, shiny. E aí foi muito bizarro, porque enquanto eu ia falando para eles essas coisas, eu falei para eles que eu estava nessa, né? E naquele dia, quando o Senhor ele veio e revelou a paternidade dele, foi como se, de verdade, essas duas coisas elas se juntassem em um. E naquele momento, tipo, enquanto eu estava falando para eles, eu estava chorando, lógico, né? Mas enquanto eu estava falando para eles, era como se o Senhor revelasse mais um pouco daquilo que ele já tinha feito. Então, quando eu estava falando, tipo, nem eu tinha entendido isso direito, mas
era como se as duas coisas se juntassem. Ou seja, eu não sou uma super adulta e eu não sou uma super criança nos meus padrões. Mas em Deus, Ele me amadurece e Ele me mantém o meu coração como de uma criança. Então eu não consigo ser uma mulher madura de Hebreus 5,14, de Hebreus 6, se eu não tiver Deus. Eu não consigo ter um coração de criança, porque se eu buscar por mim mesmo um coração de criança, eu vou ser infantil. Então, naquele momento, foi como se ele falasse assim, para de tentar ser sem mim e começa a se chegar perto de mim. Porque quando você chega perto de mim, eu vou repetir, é como se eu te amadurecesse e fizesse seu coração como de criança. E, cara, isso me marcou muito forte. Eu queria abrir outro parênteses. Compartilhem coisas com seus amigos. Tipo, a gente viveu um momento de adoração aqui muito forte, muito forte. Você recebeu muito do Senhor aqui hoje. Mas depois, senta lá no GB e fala do que o Senhor fez, porque Ele pode revelar mais no seu compartilhar. Porque foi isso que Ele fez comigo. Tipo, nem eu tinha entendido direito que, como assim? Tipo, junto? Mas quando eu ia revelando para Ele, quando eu ia falando para eles, o Senhor revelava mais. Mano, demais! Vida em comunidade é isso. Eu te edifico, você me edifica e a gente se edifica e o Senhor é glorificado. E peraí, rapidinho. Ok. Beleza. Então, depois dessa ministração, a gente teve esse grupo de cor e eu senti muito assim, tipo, cara, não tinha mais nada. Nada mais importava, porque eu era filha, eu sou filha. E além de muitas coisas que o Senhor falou comigo sobre essa escola, eu senti muito forte de declarar isso sobre nós, como igreja, comunidade. Porque assim, as coisas não são, como eu disse, as coisas não são exclusivas só para o pregador, ou para quem canta, ou para quem serve no house, ou para aquela única pessoa que se ajoelhou. Não. É para todos nós a paternidade de Deus. E para meio que concluir, a gente já está terminando. Ai, que legal! Uma das coisas que o Senhor, ele sabe, deu para perceber, que eu queria falar com vocês, qual é a evidência dessas coisas. Tipo, o que evidencia a paternidade de Deus sobre a vida da minha amiga, que levou lá um chacababa louco lá e chorou muito. O que evidencia a paternidade de Deus sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida dos meus líderes de lá. E agora eu saio do Rio e vamos pensar aqui nosso contexto, galera. O que evidencia a paternidade de Deus sobre você? Alguém tem um palpite? Amor? Alguém falou amor? Muito bom. Paz! Olha que você sabe o que está escrito aqui, hein, homem? Foi te revelado por Jesus. Então, alegria. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que é muito importante isso, porque às vezes a gente separa muitas coisas. Eu vivi uma coisa com Deus, eu recebi muito de Deus, mas quando eu chego na minha casa, eu sou grosseiro com a minha mãe. Mas quando eu chego na minha casa, eu não lavo a louça. Desculpa, mas eu vou citar o Lore. Tipo, eu não lavo a louça, velho. Como assim você recebeu de Deus, que é justiça, paz e alegria? Como assim você recebeu um amor tão cativante e que te, sabe, que te dá paz e te dá alegria? E você continua sendo mesmo na sua casa? Tipo, o que... Aleluia. Jenny perfeita. Então, o que evidencia isso? Então, eu queria lembrar vocês sobre o que a gente falou no começo. O pai afirma o filho.
E uma das evidências, a gente vai caminhar por evidências que mostram, o que evidencia a revelação de Deus e a paternidade de Deus sobre você. Porque não faz sentido Deus revelar a paternidade dele sobre você e você continuar a mesma pessoa. Não dá. Não dá mesmo. Se você está sendo a mesma pessoa, tem alguma coisa errada e não é com Deus. Eu acho, né? Então, a primeira coisa que evidencia a revelação é principalmente enquanto Deus revela quem Ele é, enquanto Ele revela a paternidade dele, Ele revela também a nossa identidade. E foi isso que aconteceu comigo. Enquanto Ele revelava e eu me sentia alegre, eu me sentia em paz, e eu ficava, ai, lindo. E eu sentia como se Ele olhasse para mim e Ele não falasse, filha, você é alegre e você é feliz. Nossa, temos, olha, chique. Você é alegre, você é infantil, você é legal, você, sei lá, você é adorada, você sorri. Não. Quando Ele revelou a minha identidade através dele, assim, Ele só falou, você é filha. Ele não precisou falar características minhas, para mim aquilo foi suficiente. E eu acho que isso tem que ser suficiente para vocês também. Porque se não está sendo, tem alguma coisa errada, porque a palavra é suficiente. E a palavra do Senhor, ela é suficiente para nós. Então, uma das evidências de que você recebeu a paternidade de Deus, uma revelação de Jesus, é sua identidade. É uma identidade firmada, porque o pai afirma o filho. Alguém repete aí, o pai afirma o filho. De novo. E agora vocês repetem, Deus afirma quem eu sou. De novo. Tá, agora fala crendo no que você está falando. Por que ficou mais baixo? Agora vamos bonito, tá? 1, 2, 3. Amém. Então, primeira coisa. A evidência da revelação da paternidade de Deus é a identidade. Ou seja, eu sou filho e ponto. Não tem vírgula, não tem ponto de interrogação. Eu sou filha e ponto. Acabou. Acabou. Em Romanos 8,15, se vocês quiserem abrir, eu espero vocês abram aí, né? Vocês têm a Bíblia de vocês? Romanos 8,15. Vou falar aqui, tá? Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Vou repetir. A primeira evidência da revelação da paternidade de Deus é uma identidade firmada. Primeira coisa. A segunda coisa que mostra a evidência da paternidade de Deus é aquilo que, ela produz, sabe? E instantaneamente, eu não vi isso só sobre mim, mas à medida que Deus ia tirando o espírito de órfão daquelas pessoas, ia colocando o espírito
o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. À medida que ele revelava a paternidade de Deus, eu via as pessoas terem paz e alegria. E era uma paz e uma alegria que ela não vinha de um lugar desculpa, alguém chamou, aí eu me perdi. Mas não vinham de um lugar de tá tudo bem, então eu tenho paz. Lógico que eu vou ter paz aqui, né? Tipo, eu tô num lugar cheio de crente, então vai estar tudo bem. Mano, não. Era uma paz que excedia o entendimento, sabe? Era uma alegria, que eles ficavam rindo igual bestas, igual eu, assim, de vez em quando. E junto com ela, a evidência foi cura. Muito, muito, muito maluco. Então, até agora a gente tem a evidência da paternidade de Deus, firma minha identidade. Porque Ele declara quem eu sou, Ele declara que Ele é meu Pai. Não só declara, mas Ele enviou o seu Filho na cruz para que vocês tivessem Pai. Isso é muito forte. Se a mensagem da cruz não está sendo suficiente para te sustentar na semana, o que está acontecendo, velho? Deus enviou o seu único Filho para que nós possamos ser um com Ele, para que nós pudéssemos fazer parte da família dele, para que nós pudéssemos ser chamados filhos. Meu Deus, velho. Eu, sinceramente, a gente não merece isso, galera. E, tipo, de verdade. Tamanho amor, sabe? O Senhor olha para vocês com olhos de misericórdia, com olhos de graça e com olhos de amor. E Ele olha para vocês, e vocês às vezes não tá nem aí. É como se Ele estivesse aqui agora e eu tô mexendo no celular. A galera tá ministrando aqui e o nosso pai tá aqui e do nada o povo começa a sentar. Que é isso? Gente, o nosso pai enviou o único filho que ele tinha para que eu pudesse ter acesso, para que eu pudesse viver o reino dele, que é de justiça, paz e alegria. Eu fiquei pensando, tipo, meu Deus, eu não mereço isso aí não. Não mereço isso aí não. Não mereço. E eu ler aqui rapidinho. Três coisas. Primeiro, qual que é a primeira coisa? Alguém lembra? Identidade. Alguém falou lá? Amém. Então, a paternidade de Deus, à medida que Deus vai revelando a paternidade dele, Ele revela a nossa identidade. E à medida que Ele revela a nossa identidade e que Ele revela a si mesmo para nós, eu tenho paz, alegria e eu recebo cura. Eu ia falar um pouco sobre essa justiça, que também é uma evidência da paternidade de Deus. Sabe, eu consegui ver isso muito nítido ali, porque era como se... Vou explicar um pouco do que é essa justiça. Em Romanos 1,17, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu gosto de outra tradução,
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como eu cheguei em justiça, não sei se vocês se perderam, mas eu estava falando que à medida que Deus vai revelando a paternidade dele, eu sou convidado a viver um reino que é de justiça, paz e alegria. Da paz e da alegria a gente falou, a gente acrescentou até a cura. Mas como eu vivo esse reino também de justiça? Como assim? Eu acho que o maior exemplo que eu tive foi um pregador que ele foi lá, não sei se você conhece, o Pedro do Borel. Ele mano, ele é muito engraçado. Ele parece um cara, muito rígido, mas ele é um doce. E aí eu fui falar com ele. E ele me falou umas coisas que eu tinha perguntado. E depois, no meio da conversa, ele falou assim: Carol, às vezes as pessoas, né, ficam muito impressionados com nós missionários, porque a gente busca com que as pessoas tenham acesso à educação e roupa para elas vestirem, comida para elas comerem. E eles ficam nossa, muito obrigada, nossa, você é incrível, não sei o quê. E, na verdade, isso é justiça de Deus. Isso é justiça. Isso é justiça de Deus sendo revelada através do Evangelho. Porque a verdadeira, a justa justiça, digamos assim, eu não consigo ter. Você não consegue ter. Só quem é justo é o nosso Deus. Porque a minha justiça própria, ela não é justa. E isso foi muito forte pra mim. Porque eu fiquei... Cara, eu era uma dessas pessoas que achava que missionário era super, hiper, mega incrível. Porque, né? Mano, eles estão alimentando pessoas, meu Deus! Ah! E ele olhou pra mim e mano, isso é a justiça de Deus, que é revelada através do Evangelho. Ele quebrou toda a minha, né? Toda a minha emoçãozinha. Então, era basicamente isso. E a gente vai passar por um momento agora, agora muito, muito importante. Sabe? Eu creio que o Senhor quer revelar paternidade para nós hoje. Eu queria, de novo, ressaltar, não era exclusivo. Não é exclusivo para a galera que estava lá no Rio, que estava fazendo escola missionária. Não é exclusivo para outra galera que estava lá em outro lugar, só se dedicando para isso. Não é exclusivo para uma galera que só foi no acampamento, ou que não vai no acampamento. Deus não pensa nisso. Ele pensa, tá, eu tô aqui. Eu te dei acesso. Vem. Vem. Por que você não vem? E a gente vai entrar nesse porquê você não vem. A gente vai orar agora. E eu queria que vocês fechassem os olhos. Se vocês puderem, para não atrapalhar, sabe, coloquem a Bíblia do lado ou debaixo da carteira, porque ela é sagrada, né? Tá escrito na capa. Então, só para vocês não ficarem muito preocupados com o que vai acontecer com ela.